Olá e bem-vindo a Saúde e Você. Fico feliz que você está sintonizado mais uma vez e hoje vamos estar falando sobre depressão e essa é a parte 2 de um programa. Estamos aqui com o Dr. César Vasconcelos. Tudo bom, doutor? Tudo bem, Arley, graças a Deus. Que bom, doutor. O senhor já nos falou um pouquinho no último programa, quem o senhor é e sua experiência profissional. Isso. Mas para aqueles que estão começando a assistir o programa agora, o senhor poderia nos relembrar? Claro, eu sou médico, sou psiquiatra e psicoterapeuta, vim trabalhando vários anos para o Hospital Adventista Silvestre, no Rio de Janeiro, para o CAVES, o Centro Adventista de Vida Saudável, em Nova Friburgo, que pertence ao Hospital Adventista Silvestre, e vim fazer um curso de treinamento no Wildwood, que tem um hospital, um centro de vida saudável, uma escola de obra médica missionária, e eu estou fazendo treinamento lá nessa linha de trabalho. Que legal, doutor. Muito obrigado. No programa passado estivemos falando sobre depressão, as causas, os efeitos, e nesse programa vamos dar continuidade a esse tópico. Uma das coisas que eu achei interessante que o doutor falou foi, tem pesquisas prospectivas que foram conduzidas agora e elas indicam que no ano 2020 a depressão pode ser a segunda maior doença na população geral mundial. Ou seja, um tópico que precisamos realmente tomar um tempinho para discutir. Doutor, o senhor poderia fazer um resuminho breve para a gente do que a gente falou no último programa? Claro, posso. Nós vimos alguns pontos, né, Yarley, que foi a incidência da depressão. Quer dizer, além disso que você falou agora, 3% da população mundial atualmente tem depressão. E atinge mais as mulheres. São 3 mulheres para 1 homem que tem depressão. Vimos também os sintomas principais de depressão, que são a perda da energia, o desânimo, a desesperança, os pensamentos negativos de desvalor, de culpa, algumas ideias de morte, seja ideias de querer morrer ou ideias de se matar, ou até algumas tentativas de suicídio. A pessoa perde também o interesse nas coisas em geral, não quer sair, não quer conversar, não quer estar com as pessoas, às vezes o apetite cai, muitas vezes tem sonolência excessiva, que é uma forma de sair daquela dor, ou também tem insônia, né? Então, basicamente, isso é o humor triste, a perda de energia, a falta de vontade de fazer as coisas, a desesperança. Se isso permanece lá uns 4 semanas, 2 semanas para cima a mais, com o mesmo sintoma, então isso é uma depressão. Nós vimos também aqui a diferença de depressão, dos tipos de depressão, né? Tem depressão leve, depressão moderada e depressão grave. E vimos também algumas ideias do que causa uma depressão, né? Que são situações variadas, são perdas importantes na vida da pessoa que ela não conseguiu administrar, são algumas possíveis influências genéticas, né? Algumas crianças parece que elas nascem com uma possibilidade de ficarem deprimidas mais do que outras, talvez porque o pai ou a mãe ou o avô ou a avó tiveram depressão, então tem uma certa herança genética. Não no sentido da depressão ser transmitida geneticamente, mas de transmitir a facilidade, a possibilidade disso acontecer. Acho que basicamente nós vimos esses tópicos aí. Basicamente, acho que foi isso mesmo. Também uma das causas, acho que o senhor falou, foi a falta de substância, da serotonina. Também falei das algumas causas físicas, algumas doenças físicas, clínicas, elas podem produzir sintomas depressivos, como hipotiroidismo, né? Algumas pessoas que têm deficiência de vitamina B12 por problemas no ácido fólico também podem desenvolver sintomas depressivos. E pessoas que têm, claro, quando a pessoa está deprimida, a serotonina, que é uma substância cerebral que, quando ela está com níveis baixos nas células nervosas, então isso produz sintomas depressivos também, né? Então, realmente existem as causas físicas. Muito obrigado, doutor, por esse breve resuminho. E como prometido, nós vamos mostrar para vocês os tratamentos hoje, como tratar da depressão. Mas antes disso, tem um ponto muito importante, doutor. A depressão pode ser uma simples tristeza. Por exemplo, se eu estou triste por hoje, amanhã, ou talvez até 3 dias consecutivos, isso caracteriza uma depressão? É uma boa pergunta, porque é importante orientar o público, né, que está assistindo ao programa, que uma coisa é tristeza temporária, né? Ela vem, passa e vai embora e acabou. Outra coisa é depressão. Depressão, ela não passa espontaneamente. A tristeza temporária, sim,
Você teve uma prova difícil na faculdade, na universidade, e não tirou a nota que você queria, você fica meio triste, a tua namorada, vocês brigaram, por exemplo, aí você fica meio triste, né? Ou, enfim, bateram no seu carro, alguma coisa assim. Então é uma tristeza de um dia, 2 dias e acabou, passou, você recupera. Já a depressão não, ela não, a depressão ela vai paralisar a pessoa, ela vai produzir ideias de desvalor, às vezes ideias de morte, né? E então aí já é uma coisa mais grave e duradoura, né? Como eu falei que a tristeza ela é temporária, né? A tristeza normal é temporária. Então a tristeza temporária não é depressão? Não é depressão, não é depressão. Você vê que alguns autores bíblicos, eles falam de estar tristes e depois eles terminam a sua fala na Bíblia falando de louvor a Deus. É uma coisa temporária, né? Também um outro assunto interessante nisso aí é que quando a pessoa tem o chamado luto emocional normal. O que é luto emocional? Morreu alguém que você gostava, um amigo, um parente, então é normal que nos primeiros 2, 3 meses, até 1 ano se considera normal, a pessoa ficar menos produtiva, um pouco mais triste, ficar blue, né? Alguns dias não está bem, aquilo vai, sabe, uma certa dorzinha lá no fundo do coração, né? E um certo desânimozinho, não está produzindo, não está bem, não está 100%. É porque realmente morreu alguém que você amava muito, então a resposta emocional é uma certa tristeza. Isso é o luto emocional normal. Se depois que passou, vamos supor, morreu alguém que você amava, você sente essa tristezazinha durante um tempo, 2, 3 meses, 4 meses e tal. Mas se passa um tempo maior e aquela tristeza continua, né? Passou 1 ano que a pessoa já morreu, ou que houve uma separação conjugal, vamos supor, e você continua, e os sintomas começam até a ficar um pouco mais complicados, aí é provável que aquele evento tenha disparado uma depressão na pessoa. Aí pode começar a entrar uma depressão realmente doença. Uhum. O senhor falou também no outro programa que 50% das pessoas, ou 50% das pessoas que têm depressão, um médico, um clínico não pode achar essa depressão na pessoa, não pode? Isso é uma coisa até realmente bom lembrar, isso realmente é uma coisa que acontece. Alguns estudos mostram que 50% dos pacientes que têm depressão não são detectados pelos médicos clínicos, porque quando elas vão ao médico clínico, o seu médico, né, medicina interna, o seu ginecologista, o seu qualquer médico que seja o médico da família da pessoa, a pessoa não consegue ela mesma perceber que aquilo que ela está sentindo, mesmo no físico, pode ter relação com depressão. E às vezes o médico não atenta para esse lado, né, não presta atenção de que talvez o seu paciente que tem sintomas físicos, mas que não tem resultados tanto no exame físico quanto nos exames de laboratório ou de imagem, dá tudo normal, não tem alteração, mas a pessoa continua tendo aquele sintoma, às vezes o médico pode não conseguir saber como trabalhar o lado emocional. Aí a melhor coisa é encaminhar para um profissional, que é, no caso, o psiquiatra, que trata as enfermidades mentais, inclusive a depressão, e que às vezes pode ser também tratado o aspecto psicológico com o psicólogo. Mas, realmente, 50% é um índice muito alto, né? É muito alto, é verdade. Mas, doutor, já que a gente está falando de tratamento, procurar a pessoa certa para tratamento, quais que são os métodos de um bom tratamento para a depressão? Ok, depressão precisa ser tratada com alguns procedimentos, vamos dizer assim. Um primeiro procedimento é a psicoterapia. Psicoterapia é uma forma de tratamento psicológico que se usa ou individualmente ou em grupo com as pessoas em que se conversa. Vamos dizer assim, uma conversa técnica com a pessoa. O psicoterapeuta é aquele que pratica a psicoterapia, pode ser um psiquiatra, pode ser um psicólogo, né, ou outro médico formado em psicoterapia, então vai trabalhar nessa psicoterapia, e vou falar um pouquinho mais adiante sobre o que se trabalha. A pessoa vai num psicólogo, vai num psiquiatra para conversar sobre o seu sofrimento, o que vai fazer nessa conversa ali. Então, psicoterapia é um ponto, medicamentos também, alguns casos depressivos requerem alguma atuação medicamentosa. Eu tenho estudado um pouco sobre uma erva chamada a erva de São João, né, que é o Hipericum perforatum. Tem estudos agora saindo mais recentemente em revistas científicas que têm mostrado a eficácia da erva de São João
para pacientes com depressão e com respostas tão boas quanto antidepressivos tradicionais, com a vantagem de que a erva de São João não tem os efeitos colaterais indesejáveis como tem os antidepressivos tradicionais, os mais chamados de inibidores de recaptação da serotonina, os mais utilizados aí. Então, medicação. Um outro aspecto importante para tratar a depressão é a orientação da família. Por quê? Porque às vezes o familiar que não entende também o que é depressão pode achar que é preguiça, que é falta de força de vontade. Você está com moleza aí, vamos, levanta, olha que céu azul, que beleza que é a nossa família, olha só, Deus te ama. E não está entendendo que a pessoa está ali na cama, sem vontade de levantar, porque está com uma doença, né? O cérebro não está funcionando bem. Então a família precisa ser orientada para saber como estimular essa pessoa, nem de mais e nem de menos, né? Uma outra coisa fundamental também é o exercício físico. Está provado que atividades físicas constantes, tipo caminhar, né? Caminhar meia hora, 1 hora cada dia, 5, 6 vezes por semana, isso aumenta a produção da serotonina, né? E aumentando a produção de serotonina, a pessoa começa a se sentir melhor, ela começa a sair do estado depressivo. Um desafio é que realmente os pacientes deprimidos, eles geralmente dizem assim: doutor, quando eu me sentir melhor, eu vou caminhar. Mas é o contrário, tem que caminhar para se sentir melhor, né? É um desafio. Nas depressões mais graves, mais sérias, a pessoa fica tão sem energia, tão para baixo, que é uma dificuldade, é um esforço imenso que ela tem que fazer para botar um tênis, uma roupa e ir lá fora dar uma caminhada. Mas precisa fazer isso. Aí é onde a família pode ajudar. Eu vou com você. Não, vamos, quem sabe, só 20 minutos e assim incentivar, né? Então, realmente, exercício físico. Então, repetindo, psicoterapia, algumas atitudes de medicamentos, orientação da família, exercícios físicos. Também é importante fazer uma avaliação médica com o médico de medicina interna, o clínico geral, né? Que vai pedir talvez exames de laboratório, porque, como eu falei, alguns sintomas depressivos podem ter origem em algumas doenças orgânicas que não são causadas pelos problemas emocionais, como o hipotireoidismo, né? Então, é importante checar com o médico clínico se a pessoa tem alguma alteração glandular ou de outra parte do corpo. E também faz parte do tratamento da depressão a palavra de Deus, né? A parte espiritual, a pessoa ouvir a palavra de Deus, os textos que produzem esperança, né? Comungar com Deus. Basicamente são assim os princípios gerais do tratamento da depressão. Tratamento. E o senhor falou que falaria um pouco mais sobre a psicoterapia. O que vem a ser a psicoterapia? Tá certo. Vamos pensar então um pouco. Psicoterapia é um atendimento que se faz a uma pessoa, em geral individual, em que se vai discutir, usar uma técnica. Existem várias técnicas diferentes de psicoterapia, ou seja, existem escolas diferentes de psicoterapia que então, tanto do ponto de vista teórico quanto do ponto de vista da prática da psicoterapia. E cada teoria, cada prática vai usar uma abordagem. Mas a psicoterapia é diferente de aconselhamento. Aconselhamento é quando você diz uma coisa para a pessoa que você acha que é o melhor. É a tua opinião para a pessoa. Eu acho que é melhor você fazer isso. Isso é aconselhamento. Psicoterapia, não. Psicoterapia você procura trabalhar com a pessoa para ela poder descobrir o que ela acha que é o melhor segundo a cultura, a filosofia religiosa, segundo os caminhos de saúde que são bons para ela recuperar. Ela vai usar os recursos dela internos. Então, numa psicoterapia com o paciente deprimido, em geral, os pacientes deprimidos mais de depressão moderada para grave, em geral se recomenda a psicoterapia chamada cognitivo-comportamental, a TCC, Terapia Cognitivo-Comportamental, que é uma terapia em que é um tipo de psicoterapia em que se vai trabalhar, se vai analisar com a pessoa quais são as crenças centrais que ela tem, quais são os pensamentos automáticos. Crenças centrais a pessoa quando está deprimida, ela está com alteração de pensamento. Então ela tem um monte de pensamento de culpa, de desvalorização, de baixa autoestima. Então ela começa a crer naquilo. Eu não tenho valor. Olha só exemplo de pensamentos automáticos ou de crenças centrais. Eu não tenho valor, ninguém gosta de mim, Deus me abandonou, a vida não faz sentido,
todo mundo tá enjoado de mim. Então, esse tipo de pensamentos e tantos outros fica ali instalado na mente da pessoa. Ela só consegue pensar dessa forma. Então, nessa TCC, terapia cognitivo comportamental, o terapeuta vai ajudar a pessoa a ter a mudança desses pensamentos, a verificar que ela está pensando aquilo ali e que opções que ela tem para pensar diferente. Quando a pessoa aprende a pensar diferente, ela pode sentir diferente, né? Uma outra abordagem de psicoterapia, que é a que eu gosto mais, a psicoterapia que a gente chama tecnicamente de psicoterapia psicanalítica, uma psicoterapia psicodinâmica. Eu não trabalho com a TCC, trabalho mais com essa, que é chamada psicodinâmica, então, que funciona não para pacientes depressivos graves, é verdade, né? Mas algumas depressões podemos trabalhar, que é analisar com a pessoa. Então, a gente senta com a pessoa e vamos discutir, por exemplo, existiram perdas reais na sua vida ou é uma coisa imaginária? Vamos analisar isso. Por que você está tão triste assim? Conta para mim. Alguma coisa aconteceu ano passado, semana passada, 5 anos atrás, 20 anos atrás, que foi demais para você? Você engoliu aquilo, mas não resolveu? Então, vamos analisar essa questão. Existem desapontamentos aqui agora, no seu presente, que você não está conseguindo aceitar aquilo? Te machucou demais? Né, que você não sabe como resolver? E, portanto, se deprimiu, né? Outra coisa que a gente pode analisar com a pessoa deprimida, você está dependendo está sentindo que precisa de muito afeto das pessoas para formar a sua autoestima? Por que você só vai gostar de você e, portanto, ficar alegre e não se deprimir se as pessoas te abraçarem, te amarem, sabe? Vamos analisar um pouco isso aí. Outro aspecto que a gente pode analisar numa terapia com o paciente existe autorrejeição? Você se odeia? Você tem raiva contra você mesmo por alguma coisa que, sei lá, um defeito físico ou alguma coisa que você sente por alguém, que você sente culpa? Eu não devia ter raiva por aquela pessoa, porque ter raiva não é do cristão, então eu sou péssimo. Tá vendo como é que eu sou péssimo? Pessoa péssima. Então você se deprime porque é péssimo, fica se atacando o tempo todo. Será que é a desesperança? Por que você perdeu a esperança? O que aconteceu na tua mente que está fazendo com que você não enxergue as saídas que existem, que Deus está colocando para você? O que está bloqueando essa percepção? Então, isso a gente vai fazer na psicoterapia. Uma outra coisa que a gente pode analisar está difícil para você se sentir autônomo, pessoas muito dependentes, né? Pessoas que ficam deprimidas porque eu não consigo fazer nada, sem minha mulher não funciona, sem meu marido não sei, sem minha mãe eu não vou e tal. Sabe? Por que você não consegue ter mais autonomia? Acreditar em você, Deus te dá capacitação. E também, às vezes a pessoa é muito perfeccionista, né? Muitas pessoas deprimidas são perfeccionistas demais, elas se exigem demais, se exigem tanto, Yarley, que elas esgotam a energia. Chega um momento da vida em que elas ficam assim, é como se a mente falasse assim, não aguento mais, sabe? Você está exigindo demais, então a pessoa, ela cai, sabe? Se deprime. Alguém aguenta isso durante 5 anos, 10 anos, 15 anos, até uma hora que esgota, né? Então são esses pontos, tem outros, muito mais outros, né? Que vão ser analisados numa psicoterapia, dessa linha de psicoterapia que eu falei, que é uma psicoterapia mais psicodinâmica, né? Que não vai servir também para todos os pacientes deprimidos. Eu estou deixando isso claro com vocês. Pacientes deprimidos mais graves não têm condição de analisar muito bem isso aí. Eles precisam ser ajudados com uma terapia mais cognitiva, né, para mudar a forma de pensar, para questionar por que você está insistindo com esse pensamento, sem ter que estar analisando o que gerou na tua vida esse tipo de pensamento. Então, assim que a pessoa consegue melhorar um pouco mais, né, pelo exercício físico, pelo trabalho com as crenças centrais e pensamento automático, aí quem sabe, se a depressão persistir, ela pode entrar numa abordagem psicoterápica dessa forma que eu estava falando, mais analítica, né? Eu achei muito interessante 2 coisas, quer dizer que são um pouco novas para mim. O senhor falou, é um fator inconsciente em muitos casos, você não sabe o que realmente aconteceu, o que está causando você estar deprimido. Certo. Mas o senhor também falou que algumas vezes é até imaginário. Isso. Você não tem nenhum motivo para estar deprimido daquela forma. Isso. Mas aquilo está causando depressão. É verdade. Imaginário é verdade. Algumas pessoas adoecem por questões imaginárias. Elas supervalorizam um evento.
vamos supor, você é meu amigo, e aí sempre você me trata bem, você sorri para mim, eu ligo para você, está disposto a conversar comigo, mas tem um dia que você está atarefado, você tem prova para fazer, tem programa para gravar, tem um monte de coisa, e eu ligo para você e você, César, eu estou ocupado agora, amanhã eu falo com você, tá? Tchau, um abraço, pum. Aí se eu supervalorizar aquilo, poxa, esse cara não gosta de mim e tal, e, sabe, eu começo a depreciar esse evento, a supervalorizar, a imaginar, ele está muito aborrecido comigo, ele perdeu a amizade comigo. Isso é imaginação. Eu vou adoecer por um exagero de interpretação da realidade. Verdade. Temos que ser razoáveis em tudo, né? Temos faculdades de raciocínio e é para a gente usar elas. Exatamente. Tem uma perguntinha aqui que eu achei bem interessante, doutor, que diz o seguinte: como que crenças religiosas podem ajudar no deprimido? É bem importante colocar essa pergunta aqui no programa, porque sabe que existem estudos científicos mostrando que as pessoas que conseguem manter uma fé ou desenvolver uma fé, vou dizer, num poder superior, quer dizer, num Deus, nós como cristãos chamamos de Deus Criador, mas num poder superior para aqueles que não são cristãos, né, numa força superior, você pode chamar de força da natureza, enfim, mas um Deus, né? As pessoas que têm essa atitude espiritual, elas têm mais facilidade de recuperar a depressão ou não ter a depressão. Olha só. Então, alguns estudos mostram isso, de que realmente a fé religiosa, ela protege a pessoa de ou piorar a depressão. Por exemplo, tem pacientes deprimidos que são cristãos. E eu já atendi vários pacientes deprimidos cristãos, quer dizer, o cristão também sofre uma depressão, né? Porque a depressão não é falta de fé. Depressão não significa não significa que Deus abandonou a pessoa, né? Depressão é reação, eu já falei isso aqui, a várias situações da vida, bioquímica cerebral, tudo isso. Então, tem pessoas que são cristãs, que ficam deprimidas por alguma razão ou outra, e que quando eu pergunto assim, eu vou checando isso na entrevista para saber o nível da depressão que a pessoa tem, e eu pergunto, você está com ideia de morte? Você pensa em se matar? Aí elas dizem assim, as que são cristãs, não, realmente, me passa pela cabeça, doutor, às vezes a ideia de morrer, mas eu não me mataria, não, porque a palavra de Deus diz que não devemos nos matar, isso é contra o mandamento de Deus. Então você vê, a fé religiosa protege a pessoa, mesmo deprimida, de ir para um ato fatal. E as pessoas que não têm essa fé religiosa, ou que não estão estruturadas nessa fé religiosa, se deprimirem, elas podem ir para uma coisa muito mais grave. Então é aí onde a religião, no sentido da prática espiritual, pode ajudar, né, as pessoas, né? Bastante, Ou seja, a palavra de Deus não só ajuda numa situação ideal, a palavra de Deus é boa em todos os tipos de situações, até na depressão, que é algo que não é bom. Se você conhece a palavra de Deus e as coisas que Deus lhe pede ali, ela pode trazer benefícios para você através disso. Exatamente. Interessante. E a gente vê na palavra de Deus assim, vários exemplos de reações depressivas, vamos dizer assim, não depressão, tem várias pessoas, né? Eu digo isso porque às vezes tem alguma pessoa que está assistindo o programa hoje e pode pensar, puxa, meu Deus, eu sou uma pessoa cristã, eu amo Jesus, eu gosto da palavra de Deus, mas eu estou tão triste. Então, será que porque eu estou assim tão triste, tão desanimada, tão deprimido ou deprimida, é sinal que Deus me abandonou? Não, não é sinal que Deus abandonou. Eu até tenho uma passagem aqui, que eu gostaria de citar, no livro de Ezequiel. Ezequiel, capítulo 3, o verso 14. Nessa minha versão diz assim, Ezequiel 3, verso 14. Então o Espírito Santo me levantou, e dizendo para Ezequiel falando, né? O Espírito Santo me levantou e me levou, e eu me fui muito triste no ardor do meu espírito, mas a mão do Senhor era forte sobre mim. Olha que interessante, o que Ezequiel está falando? Eu estava triste, estava um tanto deprimido, mas o Espírito de Deus estava me guiando. Então, isso aqui não era uma depressão doença, era uma depressão reativa, era uma tristeza reativa. Então, se você se sente deprimido, triste, não quer dizer que Deus te abandonou. Quer dizer que alguma circunstância da sua vida está machucando você, perturbando, e a pessoa, então, se sente deprimida. Mas Deus está tentando trabalhar com essa pessoa. Se a gente for, só um último exemplo aqui, que tem vários, né? Se a gente for em Salmos, Salmo capítulo 13, aqui Davi fala, mas ele é interessante como é que ele descreve aqui. Deixa eu achar aqui, Salmo 13.
Salmo 13. O Salmo 13 é curtinho, tem 6 versos, mas só lendo alguns, olha como é que Davi começa. Até quando te esquecerás de mim, Senhor? Para sempre? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando consultarei com a minha alma, tendo tristeza no meu coração, cada dia? Até quando se exaltará sobre mim o meu inimigo? Olha só, né, Davi estava assim, dizendo a sua tristeza. Ele não estava com a depressão grave aqui, né, doença. Ele estava com uma tristeza temporária, uma depressão reativa. E aí ele continua falando com Deus, aí vem a oração, né, desabafando com Deus, expressando sua dor, e aí ele termina recuperado, né? Mas eu confio na benignidade de Deus, cantarei ao Senhor. Então, né, você pode estar triste e Deus não quer dizer que te abandonou de forma alguma, porque Deus não abandona as pessoas. Correto. Inclusive, se você está deprimido, pode ter certeza que Deus não te abandona e que Ele está querendo te ouvir. E se você vier perante Ele em oração e pedir, Senhor, me ajude com essa depressão, explicar para Deus o porquê você está sentindo essas coisas, ou talvez você não saiba, mas simplesmente conte para Ele, Deus pode te ajudar através dessa situação. Um último ponto que eu gostaria de tocar, já que o nosso tempo está acabando, qual o profissional capacitado para ajudar uma pessoa com depressão? Três profissionais estão assim diretamente ligados: o psiquiatra, o psicólogo e o conselheiro espiritual. O psiquiatra, ele é um médico que estudou faculdade de medicina e se especializou em psiquiatria, que trata de doenças mentais, entre elas a depressão. O psicólogo, psicólogo clínico, ele estudou na faculdade de psicologia e trabalha no tratamento psicoterápico dos pacientes com depressão também. Ele faz a parte de aconselhamento, não faz a parte de medicação porque não é médico, nem pode internar no hospital porque não é médico. E o conselheiro espiritual, o pastor, um padre, enfim, um religioso treinado, ele também ajuda, né? Esses três podem atuar e ajudar o paciente a tratar a sua depressão, seja com alguma medicação, psicoterapia e aconselhamento espiritual. Ou seja, os três têm papéis importantes, né, doutor? Exato. Doutor César, muito obrigado por essas informações. Tenho certeza que vai ser de grande ajuda para muitas pessoas. Foi um prazer ter estado aqui com você. O prazer foi todo nosso, doutor. Para você que está em casa, muito obrigado também por ficar sintonizado. A sua presença é muito importante, esse programa foi feito para você. E esperamos que você possa assisti-lo de novo na próxima vez. Então, até mais!